gente sempre acreditou que a arquitetura não fosse o fim. A arquitetura é um meio para que se fazer, né, com que o negócio seja efetivado. Então, a gente vai um pouco mais no cerne da empresa. Onde é que está o coração da empresa? Onde é que vai gerar lucro? Onde é que a gente consegue diminuir custos? Pô, mas você consegue fazer com a arquitetura? Consegue, é uma ferramenta. Consegue. Então, você consegue diminuir, por exemplo, a quantidade de funcionários que você tem numa determinada empresa. Não estou falando que... Entenda, eu não estou querendo ser frio, não estou querendo gerar demissão. Não, mas você está querendo ser eficiência. Empresa, ponto, eficiência, ponto, eu preciso gerar mais resultado. Claro. Então, é isso. Como é que eu posso ser mais inteligente e relevante para o nosso cliente? Como é que a empresa, a Foco Soluções, consegue trazer isso? Você tem que estudar cada negócio, tem que entender cada cliente. Exatamente. Então, a gente faz uma pesquisa mais profunda de cada negócio em específico, entende do cliente, entende quantos funcionários, entende o que ele quer fazer e amarra esse todo o processo. Teve até um podcast recente que foi ligado à Alfama. A Alfama é uma empresa de tecnologia aqui do estado. Vamos abrir um parênteses. Deixa o cardzinho aqui, Andrei, do podcast que já está falando. Já está o cardzinho? Tá aqui? A gente sempre esquece, mas está lindo. Tá aqui. Tá aqui sim. Geralmente a gente esquece. É Alfama e consultor de vendas, né? E aí a gente pontuou muito isso. Na verdade, no podcast, inclusive, a gente comenta com isso mais especificamente, mas só para dar um overview aqui, só para dar uma introdução. Overview, muito bem. Gostou do overview? Gostei. Overview. O segundo Hugo tem um dicionário para mim aqui. É importante ter assim um Duolingo. Qual é o nome do aplicativo? Duolingo. Duolingo. Esse daí. Ele usou muito. Viajou agora para assistir a Copa, não foi? Você conta já. Mas diga lá. Então, esse overview aí. Eu até esqueci o raciocínio, mas vamos lá. A gente pontuou, na verdade, quando a gente fez toda a relação, a gente foi entender efetivamente o que era o negócio, primeiro. Sim. Segundo, como é que eles trabalhavam? Não, eu trabalho aqui com sprints. Então, eu trabalho com sprints e eu tenho pequenos times de Scrum. Se eu sei que Scrum é uma metodologia de trabalho ágil. Então, que nasceu nas áreas de tecnologia e hoje ele é espalhado, difundido para... A gente usa Scrum no escritório, algumas construtoras já utilizam. Então, a gente entendeu, a gente já sabia como é que funcionava o método, entendeu as particularidades deles e trabalhou cada bloco por times. E foi entender, não, beleza. Então, qual é o número dos seus times? Não, tem um time de comunicação, eu tenho um time de... pós-venda, eu tenho um time A, B, C, D, e aí a gente foi entendendo o número de cada time. Então a gente desenvolveu o layout baseado nos times dos caras. Perfeito. E utilizou, cada time desse tinha um Kanban. Kanban é uma tela específica onde você consegue montar a sua estratégia diária, ou seja, estratégia, eu posso dizer, suas atividades pontuais, diárias, semanais e afins. Então, a gente utilizou isso porque a gente foi entender como é que funcionava o processo, a empresa, o negócio e como, efetivamente, a gente conseguiria, de fato, dar mais resultado. Tá, problemas, acústica, não sei o quê, nananana. A gente foi absorvendo tudo isso e foi resolvendo um problema a cada ponto, através de arquitetura. Ou seja, eu realmente acredito que a arquitetura pode ser uma ferramenta de resultado. A arquitetura, sim. Mas eu também vou enaltecer... Arquitetura e engenharia. Perfeito, claro. Eu também vou enaltecer que é uma condição que o cara tem que ter, a condição de extrair do cliente dele essa necessidade. Sim. Porque quando você fala, principalmente de uma condição corporativa, né, que os negócios, cada um tem sua característica, ok. Mas, assim, eles inflam e diminuem de tamanho de acordo com a necessidade, né? Então, entender como é que funciona isso através de repente, um briefing muito bem feito, né? E aí você ter a responsabilidade de chegar e pesquisar sobre aquele negócio e trazer outras soluções que talvez o cliente, mesmo que ele seja expert naquilo, que tenha o know-how de fazê-lo, mas você trazer outras soluções, mostrar para ele, convencer, entender se ele vai expandir, se ele não vai expandir, para que a sua intervenção arquitetônica gere um efeito mais positivo possível, né? Sim. Isso é interessante. E essa percepção no briefing é que eu acho que é o ponto. Sim, né? Total. Quanto mais você consegue estruturar essa captação de informação do seu cliente,
mais vantajoso vai ser para você, menos trabalho você vai ter, menos retrabalho você vai ter, né? Sim, então, total. acho que esse é o ponto mais sensível da arquitetura, né? Pô, o arquiteto conseguiu efetivamente entender quanto foi que ele se debruçou antes dele iniciar o projeto a um estudo desse negócio, desse modelo de negócio, né? Então, eu acho que esse é o ponto. E eu acho que isso vocês fazem como prioridade, né? Bom, pessoal, se você gostou desse corte, se inscreva no nosso canal. E se você tiver alguma dúvida sobre o tema, deixa aqui nos comentários. E um grande abraço.